Javier Milei ganha as eleições na Argentina e a mídia já entra em parafuso. Fala aí, galera do Ranking, beleza? No nossos hermanos aqui argentinos, a grande surpresa política foi que eles têm lá uma eleição prévia, não é a eleição final presidencial, claro, mas já é um sinal. Por enquanto, quem saiu na frente com mais de 30% dos votos foi o libertário, o anarcocapitalista, o ultraliberal Milei. Em segundo lugar ficou a centro-direita e, surpreendentemente, quem está no poder agora, que é a esquerda argentina, a tradicional esquerda estatista que governa a Argentina há décadas, há praticamente todo o tempo, governos de centro-esquerda, ficou com a terceira posição, um pouquinho mais de 20% dos votos. Então, vamos falar um pouco sobre o que significa isso, é muito significativo, muito importante para a América Latina, e sobre a péssima classificação da mídia. Parece que a mídia tem algum problema em entender as ideologias corretamente. Então a gente vai colocar os pingos nos is aqui, que vai facilitar bastante para entender. Primeiramente, já estão classificando o Milei como o ultradireitista, a direita radical. Quer dizer, quem lê a manchete já acha que Hitler foi nomeado lá para ser o favorito a ganhar a eleição na Argentina. Isso é um absurdo, essa é a coisa mais bizarra do mundo, porque Milei, ele é sim incomum, ele tem ideias mais polêmicas, ideias que não são comuns na América Latina, porque ele é anti-estatista. Só que essa divisão de esquerda a direita, que vem desde a Revolução Francesa, ela é muito difícil de explicar, ela é pouco aderente à realidade, porque existem pautas de Estado, pautas de impostos, existem pautas sociais, como aborto, pena de morte, drogas, etc. Então é muito mais, se a gente fizer um eixo, vamos dizer assim, um eixo, em que de um lado você vai querendo estatizar, Estado é bom, vamos cobrar imposto, vamos depenar os ricos para pegar o dinheiro deles e dar muito serviço público, vamos fazer muitas estatais, vamos fazer o Estado ficar pesado na economia, você vai indo para um lado, e para o outro lado, que você vai indo para o lado mais liberal, você quer um Estado mais enxuto, um Estado que faz poucas coisas muito bem feitas, né? Poxa, um Estado que o liberal vai defender é o Estado que faz saúde, educação e segurança muito bem, e não tem estatais, ele vai reduzindo impostos. E à medida que você vai indo para o lado mais liberal, quer dizer, menos Estado ainda, vamos enxugar, vamos desmontar a máquina pública, vamos reduzir servidores, vamos parar de fazer certos serviços e privatizar e deixar esse dinheiro que a gente está economizando na mão da população. Você vai chegando no ultraliberal, você vai chegando lá no objetivista, você vai chegando no ANCAP, você vai chegando no libertário. Quer dizer, o libertário é essa ponta do cara que ele desconfia tanto do poder público, tanto do Estado, que ele prefere ir desmontando e desfazendo o Estado, deixando as relações mais privadas, mais livres, colocando a liberdade individual como um pilar, né? E à medida que você vai para essa ultraliberal, que a mídia vai chamar de ultradireita, né? Pô, você vai direita, quem você vai encontrar lá no final? Segundo a imprensa, você vai encontrar Hitler. Tipo, é completamente sem pé nem cabeça, porque a extrema-direita, como a gente pensa, que é o cara nacionalista, que é contra imigrante, nossa raça, nosso povo, essa extrema-direita, como por exemplo o nazifascismo, era o oposto. Quer dizer, se você chegar para Hitler e perguntar qual é a última coisa que você gostaria de ver de governo, a coisa que você mais detesta, a coisa que você menos acredita, a coisa que ele menos ia querer no mundo para uma Alemanha, por exemplo, ou na Itália fascista, é o Milei. O Milei é o oposto, extremo oposto de tudo que a mídia está chamando de ultradireitista. Não confundir, às vezes a mídia vai pegar alguns slogans e palavras-chave e criar uma salada na nossa cabeça. Basta pegar as ideias mais queridas do fascismo, por exemplo. O Mussolini próprio ele dizia: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então a ideia da extrema-direita, como a gente imagina, era exatamente o oposto do que um Milei da vida vai defender. Um Estado gigante, um Estado poderoso. Se você for contra, você vai preso, você vai ser morto. Então a política ela está muito mais parecida nesse sentido com uma bifurcação, como por exemplo está aqui no desenho, em que você tem de um lado a liberdade, vamos diminuir o Estado, vamos deixar o indivíduo máximo, o indivíduo podendo fazer tudo o que ele quiser, desde que não infrinja a liberdade do outro. Menos governo, menos burocrata, menos funcionário público, menos gastos, menos imposto em cima da população. Essa é a ideia do Milei, e realmente é uma ideia polêmica, porque em poucos lugares foi implantada à risca. E do outro lado, você tem diferentes sabores de ditadura. Você tem a ditadura sabor comunista,
que é uma ditadura em que tudo está no Estado, o governo controla as empresas, o governo dá as cartas, se você for contra, você falar alguma coisa contra, você vai preso, e você tem a ditadura sabor fascista, a ditadura sabor nacionalista. Uma é mais internacional, nós, os trabalhadores do mundo, vamos nos unir para a ditadura do proletariado, e a outra tem um sabor mais nacionalista, o nosso povo aqui, o sangue alemão, o nosso povo italiano, tal. Então é nacionalista, mas elas são muito próximas, muito parecidas em termos de ter um líder forte, um líder que manda, que representa o povo. Essa questão toda do Estado ser gigante, controlar as empresas, seja diretamente ou seja indiretamente. Então são primos, tá? São ideologias primas. Eu sei que muita gente fica de cabelo em pé, mas é a realidade, porque se você fizer um checklist do que acredita um nazifascismo, por exemplo, do que acredita um comunismo na prática, você vai ver muitos paralelos. Agora, fica a pergunta, por que um país que sempre foi de tradição tão de esquerda, tão peronista, tão sindicato, o funcionalismo, o Estado, aqueles blá blá blá... Mas não, a igualdade social, não sei o que, nós do governo vamos distribuir e tal... Por que de repente esse mesmo país começa a votar em massa num cara que tem ideias bastante polêmicas para o panorama político argentino? Porque os argentinos estão basicamente de saco cheio de tanta barbaridade. Hiperinflação ano após ano, déficit público, economia estagnada que não vai a lugar nenhum, corrupção generalizada, governo hipercentralizado, sempre com aquele blá blá blá. Não, porque agora nós vamos atacar e tirar desses ricos, a culpa é sempre dos ricos, a culpa é desses empresários, a culpa é de não sei quem. E o governo nunca assumindo a culpa por nada, por ser inchado, ser ineficiente. O governo argentino pegou empresas privadas, inclusive estatizou e destruiu essas empresas. São empresas que dão prejuízo, que é cabidão de emprego. Então, basicamente, você tem um Estado que está já tão pesado, tão sugando a economia real da Argentina, que eles estão entrando em colapso. É tipo tudo que tem de ruim no Brasil, só que elevado ao quadrado os problemas lá da Argentina. É um caminho que a gente não quer seguir de jeito nenhum aqui no nosso país. O Milei vai ganhar as eleições? Não tenho a menor ideia. Se ele ganhar, ele vai conseguir implantar um programa libertário de desmonte do Estado? Também não tenho a menor ideia. Se ele conseguir implantar, isso vai ser bom para a Argentina? Quer dizer, será que um país deve ir até o extremo do libertarianismo, do Estado praticamente desaparecer? Ninguém implantou isso no mundo. Agora, dado que a Argentina é super estatizado, super cheio de controle, super cheio de burocracia, um país difícil de fazer negócios, difícil de comprar e vender livremente, se o pêndulo da Argentina já está completamente aqui para a esquerda há décadas, ninguém consegue mexer, se o Milei conseguir ser eleito, se ele conseguir implantar e se ele trouxer o pêndulo um pouquinho mais para o centro, um pouquinho mais equilibrado, mesmo que ele não faça o programa dele completo, ele quer dolarizar a economia, ele quer acabar com o Banco Central, ele quer liberalizar geral, provavelmente vai extinguir um monte de ministério, botar um monte de função na rua, isso já deixa muita gente de cabelo em pé, mesmo se ele fizer um pouquinho e levar para o centro, com alta probabilidade, isso vai ser positivo para a Argentina, para virar um país mais equilibrado e não ser um patinho feio aí da América Latina junto com a Venezuela. A gente sabe o caos que isso foi. Vamos aguardar aí as próximas novidades, mas só o fato do Milei ser o favorito aí nas eleições, com o maior número de votos, já é um sinal de que os ventos estão mudando no nosso importante país vizinho. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.